Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor então. Efésios 3, a partir do versículo 14. A palavra do Senhor nos diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na Igreja, em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós carecemos da Tua graça, Senhor Deus, sobre nós, para não só compreendermos, ó Deus, a palavra do Senhor, mas também, ó Deus, sermos direcionados por ela em todas as coisas. E o que eu peço, ó Deus, nesse dia, que é um dia tão especial para nós, presbiterianos, é que o Senhor desperte em nós, ó Deus, o desejo de avançarmos no Teu reino. Que o Senhor trabalhe em nós, ó Pai, de tal sorte que nós não nos acomodemos com aquilo que já vivenciamos até aqui. Mas, ó Pai, que decididamente nos coloquemos nas Tuas mãos. E, ó Deus, que o Senhor possa trabalhar em nós. Que o Senhor, ó Deus, nos capacite a andar contigo e avançarmos, para que o Teu nome seja glorificado nesse tempo que é o tempo nosso e no tempo futuro, ó Deus, das gerações que virão até o dia que o Senhor voltar para buscar a Tua igreja. Eu oro, ó Deus, te pedindo que não seja o Teu servo, mas seja a Tua palavra a falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Zygmunt Bauman é um sociólogo. Hoje está beirando os 90 anos de idade, mas um homem extremamente capacitado e que faz uma leitura muito própria desses nossos dias. Bauman diz que nossa sociedade atual vive dentro de uma estrutura que ele acabou denominando e cunhando uma expressão de modernidade líquida, ou a sociedade líquida. E por que ele diz, ou ele usa essa expressão? Ele afirma que no nosso tempo, as pessoas ou os organismos sociais, as sociedades, as culturas, não têm mais uma questão da solidez e das questões que eram absolutas de algumas décadas atrás, por exemplo. Bauman defende que nos nossos dias as pessoas vão se adequando à medida que elas vão ou se sentindo bem com alguma coisa, ou elas vão se adequando à medida que surge a necessidade de estar bem com outra pessoa, com uma instituição, com uma empresa, enfim, com aquilo que ela tem ligação. Para que a gente tenha um viés mais tranquilo dessa questão, nós precisamos voltar um pouco no tempo. E nós vamos voltar ao tempo da Revolução Industrial, lá no século XVIII, quando as sociedades estavam não só empolgadas, animadas com todo o avanço tecnológico que o mundo de então estava contemplando. As pessoas viam nas máquinas o surgimento de uma nova oportunidade de crescimento. As sociedades agora poderiam ser melhores, porque havia tecnologia à disposição do homem para que ele, trabalhando, pudesse conquistar uma dignidade que era maior do que o povo anterior. Naquela época, a Revolução Industrial trouxe grandes benefícios, principalmente para o mundo ocidental. Porém, irmãos, os modelos de comportamento
de moral, de entendimento da vida estavam bem solidificados de acordo com a teologia, de acordo com a filosofia vigente na época, os valores morais das sociedades da Europa, né, que era o continente dominante desse mundo, era algo bem solidificado para que as pessoas pudessem vivenciar aquele tempo. Veio um tempo depois em que há uma mudança de paradigmas e o socialismo então começa a mudar essa questão daquele desejo de crescer e que as pessoas fossem melhorando a cada dia, passa-se então àquele ufanismo, ao sonho de que todos seriam iguais, não haveria nenhum tipo de divergência ou diferença entre as pessoas, classes sociais, mas estaríamos todos dentro de um mesmo patamar e tudo seria distribuído igualitariamente. Era o sonho do comunismo, mas o socialismo seria o passo para se chegar até lá. Porém, isso é quebrado com duas grandes guerras mundiais. Na Primeira Guerra Mundial, até então, havia uma grande expectativa das populações. O homem se imaginava como que estaria mais à frente, conquistando grandes coisas, grandes sonhos. Mas quando vem a Primeira Guerra Mundial, há uma grande decepção. O homem se viu como aquele que é capaz de matar e matar com grande violência aquele que era o seu próximo. Países que eram vizinhos colocavam agora tanques uns contra os outros. E essa violência trouxe um grande pessimismo para o continente europeu e isso vem reverberando também no Novo Mundo, nos Estados Unidos, no Canadá, nos países que tinham mais influência daquele continente. Há uma recuperação social. Os países voltam a se colocar de novo no prumo, mas vem a Segunda Grande Guerra. E novamente o homem não só vê que é capaz de matar, como ele vê que pode ser repetidamente feito. O que acontece a partir daí, meu irmão? No meio da Primeira para a Segunda Guerra, a partir dos estudos de Albert Einstein e da filosofia que é implementada por conta daquilo que ele colocava como postulado, começa a haver uma relativização da verdade. Até então, verdade era verdade. O que é certo, o que é errado, e combatemos o errado para que o certo venha a ser vencedor. Mas a partir dos anos 30, 40 do século passado, o que começa a acontecer é que começa a haver, então, levantar de uma expressão. Você tem a sua verdade, mas eu tenho a minha. Você tem uma visão das coisas e eu tenho a minha. E essa particularização, essa individualização das visões, dos entendimentos, começa a ganhar espaço em detrimento daquela questão de, olha, mas o que é certo, nós devemos obedecer o correto. Com isso, irmãos, nós vamos vendo uma sociedade que começa a se desfazer nos seus conceitos. Quando nós vamos chegando na década de 60, 70, nós vemos grandes revoluções culturais, principalmente do ano 68 para cá, quando vem a grande movimentação de libertação da mulher, o movimento feminista, nós vemos grandes movimentos de comportamento de jovens que querem romper com todos os conceitos que eles consideravam quadrados, antiquados, coisa que não valia mais a pena se envolver com aquilo. Vem o movimento hippie, libertação para as drogas, há toda uma mudança no cenário do mundo. E Bauman vai dizer, então, que a consequência disso vai ser a sociedade que nós temos hoje. E qual é o perfil dessa sociedade? Nós temos muita informação sobre todas as coisas. Nós temos tecnologia que é abundante. Nós temos redes sociais onde um camarada pode chegar para o outro e dizer assim, olha, eu fiz 500 amigos hoje no Facebook. E aí, para quem é um pouco mais antigo, você vai dizer assim, poxa, você fez 500 amigos só hoje? Eu, para ter um só, levei décadas. Mas a realidade é que esses 500 amigos, eles estão totalmente distantes, alheios a você. Alguns talvez não saibam sequer o seu nome, mas deram um clique lá para que você seja amigo deles. Será que isso é amizade? Será que isso caracteriza de fato alguém que a gente possa confiar? E os valores, irmãos,
das economias tem sido dessa forma. Aquilo que é importante para mim se torna mais importante do que o que é para o coletivo, para outras pessoas, para a minha sociedade. E mais ainda, isso vai avançando de tal sorte, irmãos, que vai entrando também dentro das igrejas. E aí é que eu queria chegar nesse momento para mostrar que nós, dentro do povo cristão, muitas vezes refletimos muito perto os valores que têm perdurado dentro lá do mundo, e isso tem adentrado dentro da igreja. Nós estamos celebrando 158 anos da nossa denominação. O sonho de um homem que abandona sua família, sua nação, vem para plantar e divulgar o valor do evangelho num povo que não é o seu povo. Isso hoje reverbera por todo o nosso país. Quando Simonton chega no Brasil, chega sozinho. E eu estava olhando aqui um arquivo que eu recebi há pouco tempo. Quando nós olhamos para a Igreja Presbiteriana do Brasil hoje, nós temos cerca de 84 sínodos dentro do país. No primeiro momento que Simonton pisa aqui, até a organização do primeiro sínodo da IPB, vão quase 30 anos. Em 1888 é organizado o primeiro sínodo. Hoje nós somos 84 sínodos. Se fôssemos falar de presbitérios, que é o agrupamento de igrejas dentro de uma região menor, são 339 presbitérios. O primeiro presbitério organizado dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil foi em 1865, com apenas 3 pastores. Simonton, Blackford, seu cunhado, que vem um ano depois que ele para o Brasil, e José Manuel da Conceição, que era um padre e se converte ao protestantismo. Hoje, 339 presbitérios. A estatística, meu irmão, ela pode não ser tão fiel à realidade, mas ela diz que hoje no Brasil há 2.805 igrejas presbiterianas. Estamos em todos os estados da nossa nação. Há cerca de 4.500 pastores presbiterianos no Brasil, dentro da IPB, fora as outras denominações presbiterianas. Há cerca de 12.600 presbíteros, 17.000 diáconos. E quando nós vamos vendo a questão missionária, cerca de 1.400 missionários estão espalhados pelo mundo, enviados pela Igreja do Brasil. Será que Simonton sonhava com isso? Vislumbrava isso? Mas Deus fez com que a obra caminhasse até aqui. Mas agora, diante daquilo que nós vimos exposto sobre a questão de estarmos presenciando uma sociedade que já não preza mais por valores absolutos, que não preza mais pela questão da fidelidade, de honrar a Deus, de ser temente a Deus, de ter uma ética cristã verdadeira. Quando nós olhamos para o nosso país, onde as pessoas vivem criticando os políticos, falando isso, falando aquilo, mas quando ascendem à política, elas se comportam da mesma maneira. Qual é a expectativa que nós podemos ter, irmãos, para a igreja de hoje e a igreja que vem para o nosso futuro? O que eu e você podemos colocar diante do Senhor e aprender com a palavra de Deus para que a gente não fique apenas olhando aonde nós chegamos com a nossa igreja, mas aonde nós podemos buscar chegar, aonde nós podemos almejar. E para isso, esse texto que nós lemos vem trazer algumas questões que são fundamentais para a nossa caminhada futura. Hoje, se você pergunta para um crente, fruto desse sentimento de liquidez que existe dentro da nossa sociedade, por que você vem à igreja? Qual é o seu papel dentro dessa igreja? Aliás, qual é o seu papel como crente na sociedade de hoje? O que você tem a oferecer como cristão para o seu emprego, para a sua família, para os seus relacionamentos de amizade? Quem é você nesse mundo de hoje? Talvez, irmãos, a gente veja na realidade muitas e muitas respostas que vão apenas mostrar que a gente talvez tenha se acostumado a vir à igreja, mas a gente não sabe por que está aqui.
A gente vem, a gente canta, a gente repete muitas vezes palavras que nos são trazidas como forma de condução, mas normalmente isso não vem de um coração que de fato conhece qual é a sua missão, qual é o seu viver, aquilo que compete a ele como alguém que quer fazer diferença nessa geração. E Paulo, escrevendo uma carta que fala sobre a igreja, uma carta que tem um viés eclesiológico muito forte. A carta aos Efésios, ela é aquela carta que mostra para a igreja a profundidade da sua existência. A carta aos Efésios é a carta que mostra para a igreja que ela é tão sublime e que ela tem um valor tão grande que ela é capaz de impactar não só aquele meio onde ela está inserida, mas na realidade ela impacta todo mundo. Repetindo as palavras de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que eu edifico. E Paulo vai falar através dessa carta grandes questões para que eu e você possamos, irmãos, não só aprender, mas trazer como uma busca de orar ao Senhor para que isso seja a nossa realidade. Não só hoje, mas para frente, para os nossos filhos, para os nossos netos, se Jesus não vier até lá, para a geração que vem. Porque uma questão é que a igreja verdadeira não abriu mão dos absolutos do Senhor, ela não abriu mão da solidez que ela tem da palavra de Deus, ela não pode negociar a palavra de Deus, ainda que nos nossos dias a sociedade queira ter apenas prazer, apenas sentimento, e isso é notório até mesmo dentro da igreja. Quando algumas pessoas olham um texto bíblico e falam assim, não, esse texto é muito duro, eu não vou ler esse texto, eu vou passar para o da frente. Ah, esse fala de bênção, esse me atrai, esse me anima, então é com esse que eu vou ficar. Quando falamos de liquidez, de uma sociedade líquida, nós devemos pensar numa igreja que talvez não queira ser uma igreja de guerra, uma igreja que confronta, uma igreja que vence pela verdade. Muitas vezes nós observamos a igreja que quer ser simpática, a igreja que quer ser amiguinha, a igreja que quer ser aquela que passa a mão na cabeça de todos dizendo, olha, tudo bem, você não é culpado, é a sociedade, é o outro que é culpado. Não denunciamos o pecado dos nossos dias. E aí, eu preciso trazer para você nessa noite aquilo por que Paulo ora. O texto que nós lemos, ele diz assim, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Que causa? Se você fechou sua Bíblia, eu peço que você abra, porque nós vamos ler. Mas eu gostaria de chamar a sua primeira atenção, porque o reverendo Eloy esteve pregando sobre isso há algum tempo atrás. E a causa que Paulo fala está no versículo 10 desse capítulo. Ele diz, para que pela igreja, ou seja, através de nós, a multiforme sabedoria de Deus se torne o quê? Conhecida. Vivemos num tempo, irmãos, em que as pessoas têm pouca esperança. Quando você conversa com as pessoas na rua, você pergunta, o que você espera da nossa nação? Houve um tempo em que as pessoas diziam, o Brasil é o país do futuro. Qual o futuro? Mas por isso Paulo ora, que pela multiforme sabedoria de Deus, através da igreja, se tornando conhecida, não só das pessoas, mas ele diz agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. E aí ele diz, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. E aí ele vai dizer, portanto, vos peço que vocês não desanimem, não desfaleçam pelas coisas que eu estou sofrendo. Paulo está escrevendo essa carta no momento de grande dificuldade que ele passa. Irmãos, Paulo então vai começar a falar de algumas situações que eu e você precisamos ter a cada dia na nossa vivência cristã. O versículo de número 14 então diz que ele se coloca de joelhos. Um judeu não orava de joelhos. Normalmente ele orava de pé. Mas quando ele se coloca de joelho, ele se coloca numa posição de humildade, de humilhação, clamando. Normalmente, e você pode ver isso nos evangelhos, Jesus faz até mesmo uma parábola dizendo que um homem que queria ser ouvido por Deus, ele vai para a praça e começa a orar ali de pé. Mas Paulo faz exatamente o contrário, ele se coloca de joelho dizendo, Deus, é o meu clamor, é a minha petição, é a minha oração.
Por essa causa eu me coloco de joelhos diante de ti. E aí ele vai falar do Pai. Hoje é um dia também sublime porque falamos de paternidade, homenageamos os pais, cantamos, oramos por eles. Mas Paulo diz que diante do verdadeiro Pai, do grande Pai, nós temos um nome como família. E esse nome vem do céu sobre a terra, é o que está escrito no versículo 15. E aí ele vai dizer, a partir do versículo 16, para quê? Qual é o objetivo dessa oração que ele faz? Ele diz que, em primeiro lugar, meu irmão, nós sejamos fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Se tem algo que a igreja do Senhor precisa, querido, se tem algo que eu posso afirmar para você que nós precisamos nesses nossos dias, é de força, é de capacidade, é de termos do Senhor aquilo que a gente não tem pelo nosso próprio braço. É ter a questão de uma capacitação de Deus que não vem apenas pelos nossos estudos, não vem apenas por aquilo que a gente tem em natura, mas vem do Senhor para cada um de nós. O apóstolo, que já era alguém nesse tempo em que escreve, alguém que tinha plantado igrejas, essa igreja mesmo de Éfeso, Paulo passou muito tempo ali falando do evangelho. Todo final de semana, na tarde de sábado, ele ia para uma escola e ali anunciava o evangelho durante horas. Mas nesse momento ele está orando para que aquela igreja de Éfeso, os primeiros leitores, pudessem ser fortalecidos com poder mediante o Espírito dentro dos crentes. Se tem algo, irmãos, que eu e você podemos buscar nesses 158 anos de PB, é clamar ao Senhor para que Ele nos dê força diante desse mundo. É interessante você fazer essa analogia, porque as pessoas hoje em dia, elas têm um aspecto de estarem sempre cansadas. Elas correm, trabalham, elas buscam, elas lutam, elas gastam toda a sua saúde, mas muitas vezes elas não têm um objetivo claro do que elas estão buscando. Trabalhamos, estudamos, investimos, mas quando a gente para pensar, aonde está de fato o nosso prazer? Em acumular coisas? Paulo diz, eu oro para que vocês sejam fortalecidos, para que esse espírito seja de fato vencido por vocês. Ele vai falar disso num outro momento, escrevendo aos Romanos, olha, para que vocês não se conformem com esse século, mas vocês sejam transformados pela renovação da sua mente. Embora estejamos, irmãos, num momento de uma sociedade que não preza mais por valores, por questões mais sérias, nós não podemos abrir mão daquilo que o Senhor legou para nós. E como conversar com esse mundo, falar com esse mundo, se o Senhor não nos capacitar, se o Senhor não nos der poder, se o Senhor de fato não promover que sejamos ouvidos e percebidos como uma igreja que nesse tempo se mantém em fidelidade ao Senhor. E a partir disso, Ele vai trabalhando na vida daqueles com quem nós conversamos. Primeira coisa que ele fala então, irmãos, que nós sejamos fortalecidos no seu poder. E aí, no versículo 17, ele vai dizer, e assim, ou seja, sendo fortalecidos, habite Cristo no vosso coração. O que há dentro do seu coração nesses dias? Quantas vezes nós viemos para a casa do Senhor, mas não para exaltar Jesus? Quantas vezes nós passamos pelas portas da igreja, mas não para dizer, Jesus, eu vim trazer a minha oferta ao Senhor. Que oferta? Do meu bolso? Não, a minha, eu como oferta ao Senhor. Eu entrei nessa casa, Jesus, para te dizer que eu te pertenço, que o Senhor é o dono da minha vida, do meu coração, da minha caminhada. Eu vim te adorar, Jesus, porque eu entendo que o Senhor não é só digno de uma forma filosófica distante, mas o Senhor tem o meu coração de verdade. A minha vida só tem sentido quando eu entendo que eu sou uma pessoa eterna e eu fui lavado e remido no teu sangue para viver eternamente contigo em glória. Mas se eu fosse perguntar, irmãos, o que há no nosso coração, olhando para a igreja, não olhando mais para a sociedade lá fora, mas olhando para a igreja, qual a nossa motivação de entrar pelas portas da igreja? Será que é essa que Paulo diz, olha, vocês são fortalecidos, Jesus vai habitar no seu coração pela fé, e vocês vão estar
arraigados, enraizados, vocês estão sendo alicerçados. Qual é a última palavra que ele diz aí no versículo 17? Amor. Nós vivemos num tempo em que as pessoas dizem eu te amo para qualquer coisa ou para qualquer pessoa. Mas será que nós conhecemos de fato o que é o verdadeiro amor? Nós dizemos eu te amo, irmãos, até para árvores. E você pode até argumentar, mas pastor, tem árvore que vale a pena amar mesmo. É um negócio fantástico. Tá bom, irmão. Não vou nem negociar isso contigo. Mas qual é o genuíno amor que faz, de fato, que eu olhe para alguém e não seja violento para conhecer alguém? Qual é o genuíno amor que vai impactar uma geração que vive uma violência tão explícita como nós vemos no Rio de Janeiro nesses nossos dias? Hoje em dia as pessoas não respeitam mais um bebê dentro de van, roubam, levam, e não importa se um pai ou uma mãe vai ficar sem seu filho. Será que a igreja, meus irmãos, responde a essas coisas nos nossos dias? Será que a igreja responde à violência que acontece dentro de alguns bairros da nossa cidade? Será que a igreja, de fato, vai dizer para pessoas que já não olham mais para valores nenhum, dizer, olha, Jesus Cristo te ama e Ele pode transformar a sua vida? Será que o mundo de hoje percebe na igreja essa evidência? Paulo vai dizer que se nós formos fortalecidos, Cristo vai habitar no coração de tal forma que nós não vamos apenas falar de amor, mas isso vai estar enraizado, vai estar dentro das nossas entranhas. Nós estaremos alicerçados no verdadeiro amor. E para que tudo isso? O versículo 18 vai mostrar que nós não vamos apenas ter uma questão superficial do Evangelho, mas vai trazer para nós, irmãos, a questão de que eu e você, nós possamos ter uma estrutura que, de fato, Jesus possa habitar em nós. E ele usa essa figura aí a fim de poder descompreender, e ele diz, com todos os santos, como uma igreja, como um corpo de fato. Qual o comprimento, a largura, a altura e a profundidade? Conhecer esse amor dessa forma. Quando ele usa essa questão, irmãos, ele está dizendo que aquilo que muitas vezes nós falamos, que nós somos templo do Espírito Santo, nós precisamos entender que se eu posso afirmar isso, eu preciso entender que para que o Espírito habite em mim, eu preciso a cada dia ter a noção de que essa habitação do Espírito, ela precisa de fato ter capacidade de comportar a ação do Espírito dentro de mim. Não é apenas dizer, eu sou morada do Espírito Santo. Então você precisa compreender que a morada do Espírito tem uma largura para comportar ações dele. Tem uma altura para que ele possa ali dentro habitar e ter acesso e comunicar-se. Como eu estou tentando diminuir um pouco a questão do Espírito aqui, mas na realidade eu sou a habitação do Espírito, eu preciso ser uma habitação que de fato leve conforto para aquele que habita em mim. E não um conforto no sentido de que ele vai se sentir agradado, mas na realidade que ele possa agir dentro de mim. Falar de habitação do Espírito, irmãos, significa a gente entender que a gente precisa ser, de fato, usado como habitação do Espírito. Mas como que eu compreendo isso? Paulo ora por isso. Paulo pede isso ao Senhor. Paulo ora por aqueles irmãos do passado e ora por nós, dizendo, olha, e não só conhecer a Cristo, que isso exceda todo o entendimento, mas para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, são 5 características que Paulo trabalha nesse texto, a fim de que a gente possa ser de fato um evangelho que seja levado à nossa geração. Um evangelho que seja além daquele evangelho meia água, meio açúcar, que muitas vezes as pessoas estão acostumando. Um evangelho daquele tipo que as pessoas dizem assim, e aí, como é que foi o culto hoje? Ah, hoje eu não senti nada, então não foi bom.
Mas na realidade, um evangelho que a gente diga, olha, Jesus é adorado, não apenas quando eu estou lá no templo cantando, mas como habitação do Espírito. Jesus é adorado quando eu estou levando ética, trabalho, moral, aonde eu me coloco na sociedade. Embora todos digam, você pode levar vantagem aqui numa questão, eu posso dizer, não, eu abro mão dessa vantagem, porque não é isso que guia a minha vida. Um evangelho, irmãos, que vai para dentro da nossa casa, nossa família, e a gente mesmo que às vezes seja contristado com algumas situações que nos chateiem, a gente vai dizer, olha, eu sou membro dessa família e eu amo essa família, mas eu sou membro do corpo de Cristo. E por amor ao Jesus que eu sirvo, eu não posso concordar com tais coisas dentro da minha casa. Um evangelho, irmãos, capaz de demonstrar amor pelas pessoas que estão aí fora, não naquele sentido de dizer aquele eu te amo, que a gente tem se acostumado muitas vezes, mas amar de fato a ponto de abrir mão de algumas questões para que pessoas possam se achegar a Jesus Cristo. Será que esse é o evangelho que nós pensamos para o futuro? Será que esse é o evangelho, irmãos, que nós temos visto nos nossos dias? Esse é o evangelho por que Paulo ora. Mas a grande questão que fecha toda essa situação está nesses 2 últimos versículos aí. Interessante você observar que Paulo fez uma explanação tão rica a respeito daquilo por que ele ora. Ele fala que ele está orando por questões que vão ultrapassar em muito o nosso entendimento das questões do evangelho que a gente tem sido acostumado. Mas qual o objetivo disso tudo? Ele vai dizer nos versículos 20 e 21. Ele diz, ora, há aquele, e essa crase aí no aquele muda tudo, para ele que é poderoso, e ele é poderoso para fazer ainda muito mais do que aquilo que a gente pede, aquilo que a gente pensa, conforme o poder dele que está operando em nós, a ele seja a glória. Paulo está dizendo, irmãos, que vivenciar um evangelho nesse tempo nosso de tanta confusão, de tanta particularidade, precisa ser o evangelho que glorifique a Deus antes de qualquer outra coisa. Se as pessoas vão nos ouvir, se as pessoas vão atender ao chamado, isso é uma outra questão. Mas cada vez que esse evangelho é trabalhado em nós, nós precisamos ter a convicção que Deus está sendo glorificado através de nós. Não que alguém vai gostar de mim, mas em primeiro lugar que o meu Deus receba a minha adoração, o meu serviço, a minha doação, a minha volição, a minha bondade. Deus veja isso e seja glorificado. O Senhor olhe para mim e possa dizer, você é alguém que tem me agradado. Aquele que é poderoso, para ele, seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações. A igreja de Éfeso, a igreja da Reforma, a igreja dos dias da Revolução Industrial, a igreja dos dias da Primeira Guerra, dos dias da Segunda, a igreja desses dias, a igreja de Juiz de Fora hoje, a igreja de Juiz de Fora daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, se Jesus não voltar antes. Todas as gerações. Gostaria de encerrar esse momento, irmãos, dizendo que aquilo por que Paulo orava, no capítulo 4, ele vai abrir isso aí, mostrando como isso é desdobrado nos nossos dons, nos nossos talentos, cada um servindo ao outro, não objetivando ser destacado, mas fazer com que o corpo seja de verdade um corpo completo. Da cabeça aos pés, com dons e talentos, cada um chamado para alguma coisa, mas um corpo que tem um entendimento do que é o genuíno evangelho. Um corpo que tem a noção de qual é a largura, qual o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade desse amor, de sermos habitação do Espírito em nós. Eu gostaria de convidar você a, nessa hora, parar e fazer aquilo que Paulo fez no versículo 14. Queria convidar você a nós orarmos pela nossa igreja. Orarmos, irmãos,
para que, assim como outros irmãos nos séculos passados viram a glória do Senhor, para que nós vejamos também nos nossos dias Deus nos capacitando, Deus fortalecendo a sua igreja, para que nós não sejamos levados pelo espírito desse mundo, mas para que cada um de nós e cada igreja do Senhor seja capacitada a impactar esse mundo de verdade. A gente pode ficar apenas na palavra, no sentido daquilo que foi falado, mas eu creio que quando a gente começa a orar para que isso seja realidade em nós, o Espírito Santo começa a trabalhar nas nossas vidas. Talvez você muitas vezes se pergunte: Deus, como eu posso te servir melhor? Essa é uma hora de oportunidade para que você se coloque diante do Senhor. Talvez, muitas vezes, quando a gente escreve algum texto falando da história da igreja, alguns digam assim: nossa, mas eu já vi tanto essa história. Já cansei de ver esse barbudo aí, tal de Simon. Mas eu gostaria de convidar você a pensar que mais lá na frente possa ser o seu rosto que as pessoas vão ver. E elas não só vão ver, como vão dizer: esse irmão, essa irmã contribuiu muito para que eu tivesse chegado ao Evangelho genuíno. Essa pessoa foi quem me levou até Jesus e me ensinou a amar esse Jesus. Naquela igreja eu fui não só alcançado pela palavra, mas ali a minha família foi edificada e solidificada. Mas, irmãos, tudo isso começa quando a gente busca em Deus a realidade do fortalecimento, da capacitação, da ousadia e da perseverança para enfrentarmos esses nossos dias.